Olá, a paz de Deus a todos. Devido à quarentena por causa da Covid-19, o coronavírus, eu sinto de contar esse testemunho que aconteceu em 2010. Mandade, meu nome é Clarice Moreno, eu auxilio a porta aqui na Central de Igaratá, interior de São Paulo, Brasil. Em 2010 eu estava auxiliando a porta. Na hora da exortação da palavra, um servo de Deus apontava para mim e dizia: servo de Deus, o Senhor te manda dizer, como um trator vai passar na tua vida, vai ter choro. O Senhor te fala: fizesse bem estar aqui. Leva a força, porque você vai precisar. Apontava para mim assim: leva a força, porque você vai precisar. Tá entendendo, servo de Deus? Leva a força, porque você vai precisar. Vai ter choro, mas o meu nome vai ser glorificado. Aqui em Igaratá e no mundo. Então, Irmandade, eu saí com um pouco de medo dentro da igreja depois dessa palavra. Mas fiquei pensando, mas se Deus vai ser comigo, se Ele falou que vai passar comigo, amém. Fiquei em paz. Irmandade, eu fazia nessa época uma faculdade ali na Unip de São José dos Campos. E meu filho também fazia uma faculdade ali no mesmo lugar. Então, naquele dia, fomos para a faculdade, naquela semana, fomos para a faculdade e ao término da aula, fomos para a van escolar, que nos trazia até a cidade de volta. E ali, Irmandade, entrou dois moços, cada um com um revólver na hora da saída, entrou cada um com um revólver dentro da van escolar, anunciando um assalto. Eu até pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. E quando eu percebi que era verdade, que era um assalto, eles começaram a aterrorizar dentro da van, Irmandade. E batia num, e arrancava o celular de outro, tirava o dinheiro de um, e chutava o outro, xingava, falava muito palavrão. Eu, no meu desespero, eu só clamava o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu só falava: Senhor, cobre com o teu sangue, cobre com o teu sangue. Eu só conseguia falar isso. Um nervoso, um medo tão grande, só que só falava isso, ia clamando, e eles me xingavam também, porque eu clamava a Deus e não parava de clamar. Irmandade, como eles começaram a bater no motorista, e bater num, e aterrorizar tanto dentro da van, o meu filho que estava do meu lado, eles começaram a amarrar também com enforca-gato o motorista e as outras pessoas, e quando foram amarrar a gente, eu e meu filho, deu um desespero no meu filho, ele levantou, agarrou, se atracou com um dos bandidos e falou: você não vai machucar mais ninguém. E nisso, Irmandade, eu só escutei os barulhos dos tiros, e foram muitos tiros. E na hora que eu vi o barulho dos tiros e eu vi que meu filho tinha levado os tiros, eu me levantei com assim, um desespero de mãe, que eu não vi mais nada. Eu me levantei, eu me atraquei com um dos bandidos que estava atirando nele. Eu abri a porta da van que estava fechada, eu pulei lá fora dele, falei: sai daqui, gritando assim com os bandidos: some daqui. E aí eles saíram correndo. Mas nisso que eu fiz aquela força para: sai daqui. Irmandade, eu senti uma espuma que vinha pelo meu nariz, pela minha boca, aí eu passei a mão assim. Eu falei: o que é isso? Quando eu passei a mão, eu já senti aqui, desse lado de cá, um negócio que eu falei: gente, isso é uma bala, isso é um projétil. E realmente era um projétil, que ele entrou aqui embaixo desse olho aqui, ele deu a volta e parou aqui. Não quebrou nenhum dente, graças a Deus. Mas ele parou aqui assim, onde eu tenho inclusive essa covinha que eu ganhei. Então, Irmandade, eu entrei dentro da van para ver como estava meu filho, naquele desespero, e meu filho sentou. Meu filho tinha levado 5 tiros, Irmandade. Na hora a gente não sabia quantos tiros, mas ele levou 5 tiros. Ele sentou e só babuciou assim: mãe, não tô conseguindo respirar, mãe. Ai, gente, o desespero de uma mãe vendo um filho pondo a mão na garganta e falando que não conseguia respirar, porque ele levou um tiro de raspão no rosto. Ele levou um tiro no pescoço que arrebentou a traqueia dele. Ele levou 2 tiros no pulmão. E levou um tiro no meio da coluna. Esse tiro que arrebentou a traqueia dele, ele não estava conseguindo respirar. Aí ele colocou a mão assim e falou: mãe, não consegui respirar. Nisso eu só falei assim: pensa no sangue do Senhor Jesus Cristo. Clama o sangue do Senhor Jesus Cristo em pensamento e fique em paz. Calma, acalma. Nisso eu liguei pro meu, graças a Deus eu estava com o meu celular, que eles não levaram, estava dentro da minha bolsa, eu peguei o celular, liguei pro meu marido que era Polícia Rodoviária Federal, ligou para a ambulância chegou, era 1 quilômetro de distância que estava de nós, chegou e já nos levou para o hospital. Ali, quando chegamos, os médicos já viram que o meu filho estava muito mal. Eu fiquei do lado dele numa maca, e todos os médicos foram para cima do meu filho para ajudar.
por tentar entubar, não sei se era endoscopia que iam fazer alguma coisa nele que de repente eu escutava os médicos gritando, a traqueia dele tá arrebentada, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. E de repente, irmã Dali, eu do lado, escutando tudo, eu escutei eles falando assim, pronto, perdemos ele. Irmã Dali, na hora que eu vi que meu filho tinha morrido do meu lado, eu tremia tanto naquela maca que parecia que eu tremia, ao meu ver assim, eu tava tremendo 1 metro de altura, de tanto que eu tremia. E na hora que eu vi que perdi o meu filho, eu só fiz uma oração, eu levei uma oração a Deus e falei, Senhor, a morte e a vida está nas tuas mãos. Se a hora chegada de tu levar o meu filho, por amor do seu filho Jesus Cristo, Senhor, coloca paz no meu coração. Mas se não é a hora, Senhor, então devolve a vida para ele. Porque eu creio no teu poder, eu creio em ti, eu creio que tudo tu podes. Irmandade, nessa hora, deram um choque nele e ele conseguiu voltar. Ele voltou, entubaram ele e ele foi para a UTI. Ali na UTI, ele estava sem esperança de vida, os médicos não davam esperança nenhuma de vida para ele. Falou, olha mãe, se ele conseguir sobreviver, que é muito difícil, ele não vai falar porque a traqueia dele foi toda arrebentada, ele não vai andar porque ele levou um tiro no meio da coluna, então é difícil, é um caso muito difícil, então a gente não garante nada. Irmandade, eu fiquei 2 dias internada com a bala aqui do lado, com o projétil aqui. Eles falaram que me dispensaram depois de 2 dias, porque falou que estava muito inchado e ia ter que desinchar o meu rosto para poder tirar por dentro da boca o projétil. Isso aconteceu. Vim para casa no desespero e ali ia visitar ele quase todos os dias. E toda vez que eu chegava, Irmandade, era uma notícia pior. Um dia ela estava com febre, um dia estava com pneumonia, um dia estava com um edema pulmonar, outro dia o médico me falou que tinha um buraco nos brônquios, e esse buraco saía todo o ar que ia para o pulmão, um pulmão atrofiou e o outro estava infeccionado, tinha que fazer uma cirurgia, e eu sei que foi infeccionando, foi inflamando, foi ficando cada vez pior, e o médico só falava para mim que não tinha jeito. Então quando eu melhorei um pouco, eu fui buscar a palavra. Chegando na palavra, na igreja, eu falei para o Senhor, Senhor, por favor, em nome do Senhor Jesus me responde, se é vida ou se é morte, me prepara. E o Senhor, na hora da palavra, respondendo para mim, falou, serva de Deus, o Senhor te diz. Você veio buscar uma palavra e o Senhor te fala, não haverá morte, o meu nome vai ser glorificado. Irmandade, ali quando o Senhor falou isso, eu saí numa fé, numa paz, que conforme ele ia piorando, o médico falando, tá piorando, tá morrendo. Irmandade, a paz entrou de um jeito tão gostoso no meu coração, que eu só esperava a hora que ele ia sair. Ele foi piorando, piorando, piorando. Ele foi ungido. No dia que ele ia ter que abrir todo o pulmão dele. Ele ia abrir todo aqui para poder fechar o buraco que ele tinha nos brônquios. Um servo de Deus da minha igreja foi lá, fez a unção. Quando ele foi para ser aberto, Irmandade, que iam abrir toda aqui, a parte dele. Quando ele foi para ser aberto, o furo que estava no pulmão dele, nos brônquios dele, já tinha sido fechado. Deus fez essa obra. Eu sei que ele passou 45 dias no UTI, desenganado. Todo mundo falando que ele não ia falar. De repente ele começou a balbuciar alguma coisa. E eu falando para o Senhor, Senhor, se tu queres, tu pode reconstruir a traqueia dele. De repente ele começou a falar, Irmandade. De repente ele começou a fazer fisioterapia e começou a andar devagarinho, devagarinho, com ajuda, mas começou a andar. Irmandade, ele saiu com 45 dias da UTI. Hoje em dia meu filho é perfeito. E eu quero glorificar o nome de Deus porque meu filho anda, meu filho fala, meu filho é perfeito. Meu filho teve um filho depois que me deu um neto, né? Que é a coisa mais linda do mundo. É minha alegria. Então, eu só tenho que agradecer a Deus de todo o meu coração e honra. Eu, depois de um mês, eu tirei por dentro da boca esse projétil. O médico falou para mim assim, que eu nasci de novo e meu filho nasceu de novo. Porque ele nunca viu bala fazer curva. A bala que eu tomei aqui embaixo desses olhos, a bala entrou aqui e ela fez uma curva e veio para aqui. Se ela tivesse saído, talvez eu tivesse que fazer uma plástica. Não, mas ela ficou parada aqui. Eu tirei depois por dentro da boca com 3 pontinhos. E tá aqui, ganhei uma covinha. E o nome de Deus está sendo glorificado. Na cidade, eu fiquei conhecida como um milagre. Eu passava as pessoas, oh, milagre!
Oi, milagre! Igarapé todo ficou sabendo. E o mundo ficou sabendo, parte do mundo, e agora eu tenho certeza que vai ficar sabendo mais ainda. Então eu agradeço a Deus de todo o meu coração por essa obra. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus. Obrigado de todo o meu coração. Te amo, Senhor.